capítulo 6 é um capítulo que tem sido um entrave para muitos cristãos. É um entrave para os chamados arminianos, é um entrave para os chamados calvinistas, que são as duas linhas prevalecentes quanto ao conceito de salvação de Deus para o homem. Então é importante que os irmãos atentem e apreendam cada ponto aqui do capítulo 5, que serão como uma introdução ao capítulo 6, onde nós vamos desatar o primeiro nó desta epístola, ok? Então veja, quando se fala em sacerdócio, vou falar de maneira geral sobre sacerdócio, então falarei de maneira particular sobre o sacerdócio de Melquisedeque, e então entraremos, no terceiro momento, na problemática acerca do entendimento e do conhecimento desse sacerdócio. De maneira geral, o sacerdócio ele fala primeiramente de mediação. Não se pode pensar em sacerdócio se você não trazer para si a ideia de um mediador. E um mediador entre Deus e os homens. Entretanto, só é preciso que haja esse tal mediador em razão de um problema primeiro, que é o problema do pecado. Ou seja, os homens mantinham íntima, o homem, mantinha íntima e direta comunhão com Deus antes da sua queda. Deus o criou em estado de retidão, e ali então, como nós podemos ver em Gênesis, o homem fora colocado no Éden e ele tinha plena comunhão com Deus. O Éden, enquanto muitos estão sempre pensando num jardim, no sentido literal de árvores e de rios, embora fosse, mas o ideal que nós entendamos é o que esse jardim significa dentro do plano da economia de Deus. Por que o livro do Gênesis começa dizendo que Deus plantou um jardim no Éden? Ora, ali visa nos revelar essa relação de Deus com o homem. Deus falava com o homem pela viração do dia. Deus falava com o homem numa brisa, uma brisa que envolve ou envolvia o homem de uma maneira muito particular, muito íntima. O homem tinha acesso, escutava a voz de Deus. Entretanto, quando o pecado entrou no mundo, então houve uma ruptura. E a maneira tão dramática dessa ruptura que foi gerada entre Deus e o homem é demonstrado em Gênesis como a expulsão do homem do Éden. Nós sabemos que Deus não expulsou o homem do Éden, coisa nenhuma. Entenda isso. Porque logo nós pensamos um Deus brabo, furioso, que entrou no Éden chutando os bichos, chutando a árvore. Eu falei para o homem não comer da árvore e ele acabou comendo, e agora eu vou ter que derramar minha ira sobre esse homem. Ora, esse é o pensamento meramente humano acerca de Deus. É certo que o livro de Gênesis, por ser um livro de sombras, um livro de figuras, e sobretudo, como dizem Hebreus, como dizem Colossenses, um livro de natureza rudimentar, em que o conhecimento de Deus não era claro. A palavra rudimento, de onde também vem a palavra rude, aquilo que é tosco, aquilo que não é claro, significa literalmente no hebraico, ou que seja no grego, em ambas as línguas, significa como se fosse uma palavra, o balbuciar do falar de uma criança.